Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Equipe Show. Sim, comigo, a J. Moraes, e hoje teremos convidados da área de geografia para conversar com a gente, brincar. É claro, são eles os ilustríssimos Ivan Veloso e Elesbão Duarte Jukebox. Eu não nasci pra perder, eu vou soltar de vítima das circunstâncias. Eu tô jogando minha vida, eu tô curando a ferida. Às vezes eu me sinto uma pobre encolhida. Muito bem, meus queridos, primeiramente sejam bem-vindos. E aí, tudo tranquilo? Tudo na boa? Tudo ótimo. Nervosos? Jamais. A gente pergunta se está nervoso porque não espalhem para os outros professores, mas quem estiver nervoso, a gente tem um ritual para tirar o nervosismo das pessoas. Tá? Mas já que vocês estão na boa, está tudo tranquilo, a gente pode continuar. Tranquilo, tudo em paz. Então vamos lá. Mestre Ivan, vamos começar com você, querido. A nossa pauta desse nosso Equipe Show de hoje é falar sobre a questão de migração, né? Tá todo mundo... É um tema muito bom. E qual é que é a relevância disso? Como é que você vai trabalhar com a galerinha que está assistindo a gente? Na realidade, migrações é um processo que sempre os vestibulares exploraram e mais do que nunca vem se debatendo muito a questão dos refugiados hoje, né? Há uma questão humanitária sobre o Mediterrâneo, né? Muitos refugiados saindo principalmente da Síria, e o que historicamente se viu foram migrações por causas mais econômicas. Mas lá se vê uma migração por conta de motivos militares, religiosos, políticos e até culturais, né? Então, é um tema que acaba envolvendo muito a imagem de crianças na mídia. Perfeito. Então, por isso, é um tema que nos últimos anos se tornou muito polêmico, né? E, na realidade, quem deveria cuidar disso seria a ONU, né? A grande responsável em garantir a questão humanitária, né? A ética humanitária. Mas o que se vê é que as grandes potências, muitas delas, estão se fechando, construindo muros, né, erguendo barreiras. Potências essas que muitas das vezes colonizaram esses países que hoje estão emitindo migrações, né? Então, há uma questão polêmica porque envolve muito debate internacional. E, infelizmente, a ONU ela vem se mostrando impotente nessa questão. Por isso é um tema que vem aparecendo muito aí na mídia. Alguns países têm se sentido extremamente inseguros de abrir suas fronteiras porque eles ficam com aquela questão, né, de deixar outras culturas invadirem as suas culturas consideradas perfeitas. Por outro lado, alguns países, mais da Europa Ocidental mesmo, o medo de que terroristas se aproveitem e se passem por refugiados. Tens algum olhar sobre isso? Na realidade, nós temos duas observações sobre isso. Primeiro, eu vou exemplificar a sua pergunta. Um bom exemplo disso, de países inseguros, foi a Inglaterra, o Reino Unido, que se retirou da União Europeia, exatamente por não concordar com a política migratória da União Europeia, que, segundo os ingleses, era uma política muito flexibilizadora, certo? E uma outra questão que a gente pode destacar em cima disso, da questão do terrorismo, hoje é um instrumento principalmente que o Estado Islâmico vem desenvolvendo, né, que é plantar em meio aos refugiados células terroristas, né? Então esse medo ele não é em vão, né? Também, claro, não podemos generalizar que todo migrante é um terrorista, não, claro que não, mas realmente isso é uma estratégia interessante. E uma outra questão importante a se levantar é que isso é algo que pouco ainda foi explorado, eu queria chamar a atenção de todos, é o uso do automóvel não só mais como uma ferramenta de mobilidade, o uso do automóvel como uma arma terrorista, né? Nós estamos acompanhando na Palestina, dentro da própria Europa, grupos usando o automóvel para matar, para vitimar pessoas em seus atentados. Então essa preocupação, principalmente na Europa Ocidental, ela realmente é pertinente. E é interessante como tem sido um padrão a questão do caminhão, né? Perfeito. Teve o caminhão nas duas, é bem triste realmente. Falando em conflitos, mestre Elesbão, estamos agora sendo bombardeados pela mídia com as imagens dos bombardeios em Alepo, certo? Então a gente tem essa questão da Síria, que também deve ser algo que vocês devem trabalhar em sala de aula para conversar com essa garotada. O que você diria para eles? Quais são os assuntos, os aspectos mais relevantes desse assunto, da questão síria? Ok. Inclusive, eu diria que é bem conveniente, né,
nessa oportunidade, porque coaduna com o assunto que o Ivan terminou de abordar, que são migrações internacionais, né? Perfeito. Uma vez que hoje é da Síria, de onde sai boa parte, grande parte, né, desses migrantes que tentam chegar, por exemplo, à Europa, né? Bem, vale a pena ressaltar, é importante estar atento, né, ao início dessa situação na Síria, e devemos nos reportar à Primavera Árabe, que começou pela Tunísia, norte da África, no final de 2010 e chegou em 2011, ali na Síria, né? Começou com revoltas populares contra o governo de Bashar al-Assad, com o objetivo de tirá-lo do poder, ele que estava naquele momento há pouco mais de uma década no poder, mas o pai já havia passado quase 30 anos, somando mais aproximadamente 40 anos da família Assad no poder na Síria. Entretanto, diferentemente de outros países, o governo de Assad não caiu, resistiu, gerando uma guerra civil, né, que já matou dezenas, centenas de milhares e provocou aí a saída de milhares, já na casa de milhões de sírios, né, que procuram buscar refúgio em outros países. Inclusive, interrelacionando com o assunto que o Ivan abordou, vale a pena lembrar que muita gente equivocadamente pensa que a Europa, e particularmente a Alemanha, por ser o país, né, melhor economicamente ali na Europa, é o país que mais recebe esses imigrantes, particularmente sírio. Não é. É a vizinha Turquia. É a Turquia que é o país onde mais encontramos migrantes, refugiados sírios atualmente. Agora, em saindo do Oriente Médio, em saindo daquela região, aí sim, lá fora é a Europa, né, em busca de oportunidades, e particularmente a Alemanha. Bem, internamente, né, a questão síria tornou-se um barril de pólvora, né, uma situação crítica, eu diria um dos pontos mais críticos, uma encruzilhada que o Ocidente se encontra hoje, né? As potências ocidentais, particularmente os Estados Unidos, elas não têm, né, como apoiar diretamente Assad na luta contra o Estado Islâmico. Eu digo não tem porque são inimigos históricos, né? Do outro lado, você vê a Rússia apoiando o governo de Assad para tentar combater o Estado Islâmico, inclusive em relação a Alepo foi resultado disso, né, o forte apoio russo, né, para ajudar o governo de Assad a retomar Alepo, que já tinha sido tomada, né, pelo Estado Islâmico, aumentando ainda mais, né, as atrocidades ali cometidas, né, e os números de vítimas. Eu diria que tem dois tipos de vítimas, as fatais, evidentemente, né, e os refugiados que infelizmente se encontram hoje em situações subhumanas, quer seja dentro da própria Síria, na Turquia ou países vizinhos, né, e sendo quase que literalmente chutados ao tentar entrar na Europa. E eu pergunto para você, mestre Lesbão, essa questão, lógico, se você falou em Rússia, é impossível não pensar em Estados Unidos, impossível não ouvir esse pequeno eco da Guerra Fria nos dias de hoje, certo? Eu lhe perguntaria, com um governante de extrema-direita como Donald Trump, que se disse próximo a Putin, né? Disse que eventualmente estava disposto até a fazer as pazes com a Rússia de uma vez por todas, só que ele é um cara muito bufão, ele é um cara que utiliza muito a questão do mise-en-scène para chamar a atenção para si. Você consegue perceber algum desdobramento? O que isso poderia, o que nós podemos esperar disso? Ou é algo absolutamente imprevisível? O que você acha? Eu diria que o futuro é duvidoso, mas infelizmente a tendência não é de atenuar, de melhorar. Infelizmente a tendência é de piorar cada vez mais. Infelizmente, eu diria que não dá para a gente vislumbrar nesse momento aquela luz no fim do túnel de uma solução rápida e imediata para a questão da Síria, né? Até porque, além das questões internacionais que você terminou de citar, temos as questões internas no Oriente Médio que por si só já são muito complexas. Por exemplo, nós temos aí o apoio do Irã, que é um importante país nessa geopolítica, né, regional do Oriente Médio, que mais do que nunca está atuando ali na questão da Síria. Isso aumenta ainda mais o grau de complexidade, já que desde 79, com a Revolução Islâmica no Irã, o Irã também passou a ser, digamos assim, um inimigo do Ocidente. Então, infelizmente, né, as perspectivas não são boas, né, com essa ascensão de um governo ultradireitista nos Estados Unidos, talvez tenda a piorar. Muito obrigado pelo esclarecimento de vocês. Um tema realmente super tenso e denso, né? Perfeito. Mas para aproveitarmos esse clima tenso, vamos pedir a Jukebox mais aquela música de suspense. Sim, porque está entrando no ar agora o momento das perguntas com a música 666, a profecia. Senhores, sejam bem-vindos ao quadro Perguntas Polêmicas do Equipe Show.
Por favor, sorteiem as suas perguntas polêmicas e me entreguem sem olhar. Quantas são? Qualquer uma, é uma para cada. A do Ivan já está aqui. Mestre Elisbão, qual você escolheria? Pronto, está escolhido. Show de bola. Muito bem. Então vamos lá. Vamos lá. Foi por sorteio, pelo amor de Deus, não me olhem assim, não tenho nada com isso. É o momento das perguntas polêmicas do Equipe Show. Mestre Ivan sorteou a seguinte: o que você faria se acidentalmente trocasse de sexo? Tá aqui para você não dizer que eu tô te sacaneando. Pode ler. Cara, eu acho que nós vivemos numa era que importa para a humanidade é ser feliz, né? Sem dúvida. Então, acho que preconceito é algo que ficou ou que deve ficar ao passado. Se trocasse de sexo, buscaria ser feliz, buscaria respeitar as pessoas. Com certeza. Isso pra mim é de boa, cara. Então, O triste é que foi acidentalmente, não tiveste a liberdade para isso, né? de escolher, Seria mas... bem complicado. cara, eu acredito muito em Deus, embora muitos não acreditem, mas eu acho que Deus nos orienta ao caminho que vai nos levar à felicidade, entende? Entendo. Então, mas eu acho que mais perto de mim estaria o Duarte para trocar de sexo. É mesmo? Brincadeira, Olha, meu parceiro. essas perguntas a gente também colocou na internet e nós recebemos algumas respostas, né? Por exemplo, um jovem aqui, porque a gente não está identificando por motivos de segurança nacional, obviamente. Mas já disseram aqui em alguns depoimentos, um dos rapazes falou que se ele mudasse de sexo acidentalmente, ele se tornaria a lésbica mais tarada de todos os tempos. É uma tese. Boa. Né? Ser feliz, né? Ser feliz. O importante é ser feliz, realmente. Vamos à pergunta de mestre Elisbão Duarte. Muito bem, mestre Elisbão. Se você fosse árbitro da final do campeonato de futebol mais importante e o time para o qual você torce fosse um dos finalistas, o que você faria? Bem, acredito que não estaria escalado para esse jogo, né? Uma vez se eu fosse declaradamente torcedor daquele time, né? Certamente a comissão de arbitragem não permitiria. Mas se fosse inevitável lá estivesse, eu tentaria, né, apitar a partida com a maior imparcialidade possível. Olha, tá de parabéns. Quantas pessoas fariam isso, né? Provavelmente os árbitros não costumam divulgar os times para o qual eles torcem, né? Então, provavelmente você saberia e internamente, mas legal que você teria essa ética, né? Aqui nós temos alguns, não fiquem chateados, não fui eu que mandei essas mensagens, só estou lendo, né? Don't shoot the messenger, não atire no mensageiro. Mas aqui tem um grupo que mandou uma mensagem e disse que isso nunca foi um problema. Corinthians, é melhor a gente deixar isso quieto. Muito bem, não tem Fluminense também. Muito bem, mas vamos levar adiante para que não tenhamos nenhum trauma maior, porque chegou agora o momento do desafio de vocês, que é um desafio um pouco mais alegre, que é o jogo do Só Perguntas. Foi o jogo sorteado para vocês. A banda Jukebox, ela tem uma sacada que é quando alguém erra, ela faz um barulhinho bem interessante. Então você falou aquela besteira, errou, você perdeu. Beleza? Então, para você que está aí assistindo a gente, o jogo do Só Perguntas é muito fácil, o nome já está resumindo. Cada um dos nossos participantes, nesta final inesquecível, fará uma pergunta para o outro. O outro deverá responder com outra pergunta, e assim sucessivamente. O primeiro que responder com uma resposta tradicional perde aquele ponto. O primeiro a marcar 5 pontos é o nosso grande vencedor da noite. Quando declararmos o nosso vencedor, Jukebox enlouquecerá com uma música de comemoração. Preparados, senhores? Preparado. Para o ímpar, para Imagina saber que sim. quem vai começar. Pá. Ímpar. Valendo. Opa, ímpar ganhou. Mestre Duarte vai começar a fazer uma pergunta e mestre Ivan Veloso. Preparados? Qualquer pergunta, Qualquer aleatoriamente. pergunta o tema. aleatoriamente para construir um diálogo. Tem que fazer sentido dentro da conversa. Como você é o primeiro, você tem essa vantagem. Começando o primeiro ponto em 3, 2, 1, valendo. Professor Ivan Veloso, tendo em vista a sua mudança de sexo já imposta aqui, o que você... Perdão. Já perdeu na primeira, já está 1-0 para mestre Ivan Veloso. 1-0 para mestre Ivan Veloso, não tem problema. Agora nós vamos para o segundo ponto. 1-0 para Ivan. Eu pergunto agora. Agora você pergunta. Ele tem que responder contra pergunta, começando em 3,
2, 1, valendo. Você come maniçoba? Você come pato no tucupi? Eu como caruru. Respondeu. 1 a 1, então, senhoras e senhores. Foi interessante. 1 a 1, 1 a 1. Vamos lá. Mestre Lisbon agora. Valendo. Você torce para o Remo? Você torce para o Paysandu? Você torce para a Tuna? Você é torcedor do Flamengo? Você torce para o Corinthians? Você é juiz? Você é árbitro de futebol? Você é a bola? Você é o campo? Você é a bandeirinha? Você é a torcida? Você é a súmula? Você é a bandeirinha? Repetiu. Repetiu. Aê! Então nós temos aí 2 a 1, senhoras e senhores. 2 a 1. Estamos caminhando para... Ganhe um carro 0 km? Ganha um vale transporte roxo em ficha da década de 90, edição de colecionador. Inclusive vem com o cartão da Mesbla. Tá certo, Você pode fazer Mesbla. compras até na loja da Company da Pacalolo, lá na certo. Brás de Aguiar. Aí depois toma um Pacalolo. sorvete na Tip Top, beleza? Fechado. Valendo. Você dá aula? Você assiste aula? Você é o quadro magnético? Você é o pincel? Você é uma anotação? Você ouve os alunos? Você tem paciência? Você tem 3 a 1, senhoras e senhores. Será que vai ser uma goleada, meu Deus? 3 a 1, não tem problema. Reação. Respira fundo, Reação. respire. A hora da virada de mestre Edesmão Duarte, agora 3 a 1. Respira fundo. Valendo. Você é homem? Você é mulher? Você é homossexual? Você é heterossexual? Você é homoafetivo? Você vai pra parada gay? Você participa dela todo ano? Você vai anualmente? Repetir. Mas foi honesto. Ei, papo de geógrafo esse, 3 né? a... 3 a 2. O pessoal da geografia está com um tema meio esquisito, mas a gente vai continuar. 3 a 2. Vamos lá, agora é a vez de mestre Ivan começar. Valendo. Você viaja? Você fica em casa? Você já foi em Jericoacoara? Você lê muito? Você gosta? Fugiu, né? Fugiu. Tipo assim, você viaja? Não, Vamos eu lá. leio. 4 a 2. E viagem se lê também. 4 a 2. Quero reivindicar isso aí. Nós vamos encaminhar para o STJD com o pedido do Fluminense. Sérgio Moro, liga pro Sérgio Moro que ele Moro. arbitra. Vamos lá. Olha, agora é o ponto final, Pode hein? ser Tá do 4 a senhor. 2, mas quem começa é você, mestre Lisbon. Por favor, pense com carinho. 1, valendo. Você vai ganhar essa disputa? Você acha que você vai ganhar? Você acha que você já perdeu? Acho que sim. Beleza. Olha lá, hein? 4 a 3. 4 a 3. Tá quase um empate, né, Ivan? Agora você tem um match point para arrebentar, para esgotar essa nossa disputa ou deixar para o tie break. Preparado? Preparado? Começando então em 3, 2, 1. Você vai à balada? Você fica em casa à noite? Você toma gelada? Você bebe uísque? E você bebe caipirinha? Na balada você fica com alguém? Você vai sozinho? Você paga entrada na balada? Você sai antes de todo mundo? Você dança todas as músicas? Olha! Senhoras e senhores, 4 a 4, o empate que você jamais imaginaria possível, porque estava 3 a 1, e agora é o showdown. Sim, senhoras e senhores, a grande final, aquele que acertar sairá vencedor. Banda Jukebox está segurando o riso, porque realmente essa disputa está muito engraçada. E teremos a música do campeão dos campeões. Preparados aí também? Então vamos lá. Agora, pergunta de mestre Ivan Veloso. Valendo. Você prefere frutas ou legumes? Você prefere cozinhar? Você gosta de manga? Você gosta de taperebá? Você gosta de melancia? Você gosta de açaí? Você gosta de abacate? Você gosta de uxi? Você gosta de qual verdura? Você vai a Cairu? Você gosta de... Cairu, verdura. Senhoras e senhores, música de vitória para Elisão Duarte. Pode comemorar, Elisão? Sim, meu amigo, parabéns. Parabéns, muito obrigado pela presença de vocês. Agora, comemore aqui na frente, dando aquela dancinha da vitória para a câmera. Sim,
Bem, senhoras e senhores, esses foram os nossos convidados Ivan Veloso e Elesbão Duarte. Você pode conferir mais detalhes dos bastidores nas nossas mídias sociais. Então vai lá, curte as nossas fotos no Facebook, espalha para todo mundo, compartilhe esse vídeo e, é claro, até o próximo Equipe Show. Valeu, Jukebox! A brincadeira pode faltar, não se preocupe.